Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje estamos dando um passo, posso dizer, um passo muito importante em nossas vidas. Um passo para começar, melhor dizendo, para recomeçar. Estamos iniciando um propósito de 60 dias. Sim, 60 dias para recomeçar. É um propósito planejado para ajudar você e eu a começar ou recomeçar seu relacionamento, o meu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem, e aumentará a sua intimidade com Ele através da oração. E nesta caminhada de 60 dias, eu conto com a ajuda da minha irmã e querida Fabíola Ribeiro de São Paulo, na leitura dos livros, dos capítulos, das epístolas, para nos alimentar. Olha, você tem exatamente 60 dias para que entre nos caminhos do Senhor, para que você possa desagarrar do mundo, para que você possa ver como a palavra edifica, liberta, cura, salva, transforma, regenera, neste grande propósito de 60 dias. Mas olha, se você já está iniciando este propósito na certeza que irá pedir a Deus os desejos do seu coração, eu peço que não faça. Porque Deus não é mercantilista nem mercenário para fazer troca de favores. Deus, Ele quer que você se reencontre. E Ele está lhe concedendo esta oportunidade agora. Eu quero falar a verdade que este propósito era para ter iniciado no ano de 2018. Eu não sei o que aconteceu, mas este propósito ficou engavetado. E neste ano de 2020, que muitos dizem que é um ano terrível, o pior dos anos, eu posso dizer que para mim é um dos melhores anos. O ano que o Senhor de fato se mostrou muito presente em seu ministério e em minha vida. E Ele me falou para fazer este último propósito importante para cada um de nós. 60 dias para começar. Melhor dizendo, para recomeçar. Neste primeiro dia, eu trago para leitura e meditação o livro de Mateus, capítulo 1 e 2, e livro de Tiago, capítulo 1 a 3. E convido a minha irmã Fabíola Ribeiro para iniciar a leitura no livro de Mateus, capítulo 1. E logo em seguida eu trago a mensagem sobre a palavra anunciada. Em Mateus, capítulo 1 diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Farés e a Zará. E Farés gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Racabe a Boz. E Boz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asaf. E Asaf gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Osias. E Osias gerou a Joatão.
e Joatão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, geração de Jesus Cristo. Assim começamos a compreender o livro de Mateus, capítulo 1. O Evangelho segundo Mateus começa com a genealogia de Jesus Cristo, a qual retrata a linhagem ancestral de Jesus pela linhagem paterna, a de José, segundo o costume judaico. José não era pai biológico de Jesus, contudo, era o pai legal. Mateus fez assim a fim de comprovar aos judeus que Jesus era o Messias esperado, que governaria eternamente o povo de Deus, pois Deus prometera que o Messias seria um descendente da família de Davi, bem como de Abraão. Ainda compreendendo este versículo 1, Cristo. O termo Cristo quer dizer ungido. É a forma grega do hebraico Messias. Primeiro, desde o início do seu evangelho, Mateus afirma que Jesus é ungido de Deus, ungido com o Espírito Santo. Segundo, foi ungido como profeta para trazer conhecimento e verdade, como sacerdote para oferecer o supremo sacrifício e expiar nossas culpas, e como rei para governar, guiar e estabelecer o reino da justiça. Ainda no versículo 1, o filho de Davi. Primeiro, Mateus comprova que Jesus foi um descendente legal de Davi, levantando a genealogia de José, o qual era da casa de Davi. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, contudo, ele foi formalmente registrado como filho de José e, portanto, tornou-se legalmente um descendente de Davi. Segundo, a genealogia por Lucas mostra a linhagem de Jesus através dos ascendentes de Maria.
sua mãe, que também era da linhagem davídica. Lucas enfatiza que ele procede da carne, isto é, filho de Maria, e portanto como nós. Assim, os escritores dos evangelhos declaram o direito legal e também físico de Jesus ao Messiado. No versículo 16, cita Maria, da qual nasceu Jesus. O nascimento virginal de Jesus é salvaguardado na sua genealogia. Note que a palavra gerou é usada no caso de todos os nomes até chegar a José. Aí a declaração bíblica muda. Não está escrito que José gerou Jesus, mas sim que José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus. No versículo 21, importante, fala sobre Jesus. Jesus é a forma grega do hebraico Yeshua, ou Yeshua, que significa Josué, que também significa o Senhor salva. O termo define a futura missão do Filho de Maria, que é salvar o seu povo dos seus pecados. O pecado é o maior inimigo da raça humana, arruinando a vida e a alma da pessoa. Através da morte expiatória de Jesus e do poder santificador do Espírito Santo, quem vem a Jesus é libertado da culpa e da escravidão do pecado. Olha o que diz aqui no versículo 23, a Virgem dará luz. Tanto Mateus como Lucas concordam em declarar inequivocadamente que Jesus nasceu de uma mãe virgem, sem a intervenção do Pai humano, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo. A doutrina do nascimento virginal de Jesus de há muito vem sendo atacada pelos teólogos liberais. É inegável, no entanto, que o profeta Isaías vaticinou a vinda de um menino, nascido de uma virgem, que seria chamado Emanuel, um termo hebraico que significa Deus conosco. Essa predição feita 700 anos antes do nascimento de Cristo. Primeiro, a palavra virgem é a tradução correta da palavra grega parthenos, empregada na Septuaginta em Isaías capítulo 7, versículo 14. A palavra hebraica significando virgem, alma, empregada por Isaías, designa uma virgem em idade de casamento e nunca é usada no Antigo Testamento para qualquer outra condição da mulher, exceto a de virgindade. Daí Isaías, Mateus e Lucas afirmarem a virgindade da Mãe de Deus. Segundo, é de toda a importância o nascimento virginal de Jesus, para que o nosso Redentor pudesse expiar os nossos pecados e assim nos salvar. Ele teria que ser numa só pessoa, tanto Deus como o homem impecável. O nascimento virginal de Jesus satisfaz essas duas exigências. Ponto número 1. A única maneira dele nascer como homem era nascer de uma mulher. Ponto número 2. A única maneira de ele ser um homem impecável era ser concebido pelo Espírito Santo. Ponto número 3. A única maneira dele ser deidade era ter Deus como seu pai. A concepção de Jesus, portanto, não foi por meio naturais, mas sobrenaturais. Daí, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Por isso, Jesus Cristo nos é revelado como uma só pessoa divina, como duas naturezas divinas e humana, mas impecável. Terceiro, por ter vivido como ser humano, Jesus se compadece das fraquezas do ser humano. Como divino Filho de Deus, ele tem poder para libertar o ser humano da escravidão do pecado e do poder de Satanás. Como ser divino e também homem impecável, ele preenche os requisitos como sacrifício pelos pecados de cada um e também como sumo sacerdote para interceder por todos os que, por ele, se aproximam-se de Deus. E eu destaco o último versículo do livro de Mateus, capítulo 1. 25. Não a conheceu. A expressão até que
chama a atenção para o fato de que, depois do nascimento de Cristo, José e Maria tiveram todo o relacionamento físico comum de um casal. Sabemos que Jesus teve irmãos e irmãs. Agora, a leitura do livro de Mateus, capítulo 2. Em Mateus capítulo 2 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. E enviando-os a Belém disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, participaram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe. E prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Graças a Deus. Ô glória! Destaco aqui o versículo 1. Os magos do Oriente. Esses homens eram provavelmente membros de uma classe religiosa culta, da região hoje chamada Irã, então chamada Pérsia. Especializavam-se na astrologia, na medicina e nas ciências naturais. Naquela época, a astrologia era uma ciência pura, que nada tinha a ver com a astrologia de hoje.
um ramo do espiritismo. A visita dos magos ocorreu quando Jesus tinha entre 40 dias e 2 anos de idade. A importância deste fato é que, primeiro, Jesus é digno de honrarias reais, e segundo, os gentios, e não somente os judeus, estão incluídos no plano divino da redenção. Olha só que importante no versículo 4, os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Os príncipes, ou principais dos sacerdotes, eram os ministros do templo, encarregados do culto. Os escribas foram primeiramente copistas das escrituras nos tempos do Antigo Testamento. Depois tornaram-se mestres da lei e daí serem chamados de doutores da lei. Os escribas, juntamente com os príncipes dos sacerdotes, integravam o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus. O Sinédrio era composto de aproximadamente 71 membros encarregados dos negócios civis e religiosos dos judeus. Sob o governo romano, o Sinédrio teve ampla liberdade de funcionamento. No versículo 13, foge para o Egito. A tentativa de Herodes de matar Jesus e o método adotado por Deus de proteção ao menino revelam várias verdades a respeito de como Deus guia e protege seu povo. Primeiro, Deus não protegeu José e Maria e o menino sem a cooperação deles. A proteção dependia da obediência e orientação divina, que neste caso envolvia fugir do país. Segundo, Deus pode permitir que certas coisas de difícil compreensão ocorram em nossa vida para o cumprimento de propósitos seus. No sentido literal, Cristo começou a sua vida como refúgio e estrangeiro noutro país. Para nossa compreensão limitada, parecia mais fácil Deus afastar Herodes imediatamente, evitando assim a fuga para o Egito, com todas as provações envolvidas em tais circunstâncias. Terceiro, mesmo depois da solução de um problema difícil, haverá outros a serem enfrentados. A proteção e os cuidados providenciais divinos sempre serão necessários, porque o inimigo do crente nunca cessa seus ataques contra os fiéis. No versículo 16, olha que ponto de atenção. Mandou matar todos os meninos. Belém, com seus arrabaldes, não era grande, provavelmente continha entre 1.000 e 2.000 habitantes. Neste caso, o número de meninos mortos seria cerca de 20. No versículo 22, e o último deste livro de Mateus, avisado por divina revelação. Esses dois avisos da parte de Deus nos ensinam que Deus vela por aqueles que Ele ama e Ele a quem melhor sabe frustrar os planos dos ímpios e livrar seus fiéis das mãos dos que lhe querem fazer mal. Do livro do apóstolo Tiago, trago o capítulo 1. Em Tiago, capítulo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os teus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga:
De Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado do seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém. E graças a Deus. Tentações. Inicio no versículo 2 a compreensão. A palavra tentações refere-se aqui às perseguições e aflições que o crente sofre nesta vida da parte do mundo ou de Satanás. Primeiro, o crente deve enfrentar essas provações com alegria, porque isso desenvolverá nele uma fé perseverante, uma personalidade experiente e uma esperança madura. Nossa fé somente pode chegar à plena maturidade quando confrontada com a dificuldade e oposição. Segundo, Tiago chama tais provações de a prova da nossa fé. Às vezes, as provações vêm sobre o crente a fim de que Deus possa testar a sinceridade da sua fé. Não há nada nas Escrituras dizendo que as aflições da vida são sempre uma evidência de que Deus está insatisfeito conosco. Podem ser um sinal de que Ele reconhece nossa firme dedicação a Ele. Sejais perfeitos. Está lá no versículo 4. Maduros. Transmite a ideia bíblica de perfeição no sentido de relacionamento correto com Deus, que frutifica no empenho sincero de amá-lo de todo o coração em obediência e restrita em uma vida inculpável. Se algum de vós tem falta de sabedoria, olha que interessante o versículo 5, hein? A sabedoria é a capacidade espiritual de ver e avaliar a nossa vida e conduta do ponto de vista de Deus. Inclui fazer escolhas acertadas e praticar as coisas certas, de conformidade com a vontade de Deus revelada na sua palavra e na direção do Espírito Santo. Podemos receber sabedoria indo a Deus e pedindo-lhe com fé. Tentado. Olha o que diz o versículo 13. Ninguém que peca poderá livrar-se da culpa, lançando acusações contra Deus. Deus pode nos provar para fortalecer nossa fé, mas nunca para nos levar ao pecado. A natureza de Deus testifica que Ele não pode dar origem à tentação para pecar. Pela sua própria concupiscência. Está lá no versículo 14. A tentação provém, em princípio, dos desejos e inclinações do nosso próprio coração.
se o desejo mal não for resistido e purificado pelo Espírito Santo, levará ao pecado e depois à morte espiritual, rejeitando toda imundícia. Olha, meu irmão, minha irmã, que diz o versículo 21. A palavra de Deus, quer pregada, quer escrita, não pode atuar de modo eficaz na vida da pessoa se esta não se separa da imundícia moral e do mal. Primeiro, Deus ordena ao crente que deixe de lado toda a impureza pecaminosa que permeia a sociedade irregenerada e corrupta e que procura influenciá-lo e a sua família. Esta imundícia polui a alma e o espírito e arruína a sua vida. Segundo, as Escrituras nos avisam quanto às coisas impróprias para o novo santo de Deus. Assim sendo, não devemos participar de nenhum tipo de impureza ou obscenidade. Além disso, devemos estar conscientes de que permitir qualquer tipo de impureza moral em nossa vida ou nosso lar, inclusive a linguagem imunda ou obscena, através do vídeo ou da TV, entristece o Espírito Santo e violenta os santos padrões que Deus estabelece para o seu povo. A palavra de Deus nos adverte: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Terceiro, nós, como crentes, devemos levar a sério a justiça e a santidade. Nossa casa precisa estar varrida e limpa e cheia da palavra de Deus e da santidade de Cristo. Olha só, a palavra em voz externada. Está lá no versículo 21. Vamos entender. O cristão começa a sua nova vida em Cristo ao nascer de novo pela palavra da verdade. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. A nova vida em Cristo requer que abandonemos toda a impureza moral. O que sejamos resolutos quanto à prevalência da palavra de Deus em nosso coração. O termo original aqui é impuntos, literalmente imputados, e dá a entender que a palavra precisa tornar-se parte da nossa própria natureza. A palavra implantada nos leva à salvação final. Lei da liberdade. Sim, lá no versículo 25, nos ensina que é a vontade de Deus mantida no âmago do nosso coração pelo Espírito Santo que em nós habita. Mediante a fé em Cristo, reconhecemos que somente a misericórdia e o perdão, como também o poder e a liberdade para obedecer à lei de Deus. É chamada a lei perfeita da liberdade, porque o crente deseja cumprir a vontade de Deus. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmos 119, versículo 45. O crente nunca deve pensar na liberdade para violar os mandamentos de Cristo, mas sim de ter a liberdade e o poder para obedecê-lo. E por fim, dentro do capítulo 1, versículo 27, a religião pura e imaculada. Tiago fala de dois princípios que definem o conteúdo do verdadeiro cristianismo. Primeiro, o amor genuíno pelos necessitados. Nos dias do Novo Testamento, os órfãos e as viúvas tinham poucos meios de autossustento. Em muitos casos, não tinham ninguém para cuidar deles. Esperava-se da parte dos crentes que lhe demonstrassem o mesmo cuidado e amor que Deus revela aos órfãos e às viúvas. Hoje, entre nossos irmãos e irmãs em Cristo, há os que precisam de ajuda e cuidados. Devemos procurar aliviar as aflições e sofrimentos e, dessa maneira, mostrar-lhes que Deus tem cuidado deles. Segundo, conserva-se santo diante de Deus. Tiago diz que o amor ao próximo deve estar acompanhado do amor a Deus, expresso na separação das práticas pecaminosas do mundo. O amor ao próximo deve estar acompanhado da santidade diante de Deus. De outra forma, não é amor cristão. Vamos para a leitura do livro de Tiago, capítulo 2. Em Tiago, capítulo 2, diz assim: Meus irmãos,
Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com o sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei, como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, se aproveita de alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Amém e graças a Deus. Acepção de pessoas. Este é um tema que está lá no versículo 1. Esta expressão significa demonstrar atenção especial ou favoritismo a uma pessoa por causa da sua riqueza, roupas ou posição. Trata-se de um erro por várias razões. Primeiro, desagrada a Deus que olha não a aparência exterior, mas o coração. Segundo, não é motivado pelo amor genuíno a todos. A aceitação de alguém pela posição social é um pecado contra a lei do amor. Terceiro, torna-nos juízes de maus pensamentos. Isto é,
Ao invés de honrarmos nosso Senhor da Glória e de aceitarmos as pessoas à base da fé que têm em Cristo, favorecemos injustamente os ricos e os poderosos do mundo, com os motivos malignos das vantagens que disso podemos usufruir. Olha só, escolheu Deus aos pobres. Está lá no versículo 5. Este alerta nos remete à reflexão. Os pobres são especiais e preciosos para Deus. Frequentemente são os pobres deste mundo os mais ricos na fé e nos dons espirituais e os que, na sua necessidade, clamam mais intensamente a Deus, com fome sincera por sua presença, misericórdia e ajuda. Os economicamente desfavorecidos em todo o mundo sabem que não poderão confiar em bens materiais. Por isso, aceitam mais facilmente o convite de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim falei, está lá no versículo 12. Devemos falar e agir sabendo que seremos julgados por Deus e pela lei da liberdade, isto é, pelo Espírito de Deus. Deus condenará toda demonstração de parcialidade, porque ela transgride a lei do amor. Fé e obras. Está lá no versículo 14. Os versículos 14 a 26 tratam do problema, sempre presente na igreja, daqueles que professam ter fé salvífica no Senhor Jesus Cristo, mas que, ao mesmo tempo, não demonstram pelas obras nenhuma evidência de devoção sincera a Ele e à sua palavra. Primeiro, a fé salvífica é sempre uma fé viva que não se limita à mera confissão de Cristo como Salvador, mas que também nos leva a obedecê-lo como Senhor. Portanto, a obediência é um aspecto fundamental da fé. Somente quem obedece pode de fato crer, e somente aqueles que creem podem de fato obedecer ao Senhor. Segundo, notem que não há nenhuma contradição entre Paulo e Tiago no tocante à questão da fé salvífica. No sentido geral, Paulo enfatiza a fé como o meio pelo qual aceitamos a Cristo como Salvador. Tiago enfatiza o fato de que a verdadeira fé deve ser uma fé ativa, duradoura e que molde nossa própria resistência. Nos versículos 17 e 26, a fé sem as obras é morta. Primeiro, a verdadeira fé salvífica é tão vital que não poderá deixar de se expressar por ações e pela devoção a Jesus Cristo. As obras sem a fé são obras mortas. A fé sem obra é fé morta. A fé verdadeira sempre se manifesta em obediência para com Deus e atos compassivos para com os necessitados. Segundo, Tiago objetiva seus ensinos contra os que na igreja professam fé em Cristo e na expiação pelo seu sangue, crendo que isso por si só bastava para a salvação. Eles também achavam que não era essencial no relacionamento com Cristo obedecer-lhe como Senhor. Tiago diz que semelhante fé é morta e que não resultará em salvação, nem em qualquer outra coisa boa. O único tipo de fé que salva é a fé que opera por caridade. Terceiro, não devemos, por outro lado, pensar que mantemos uma fé viva exclusivamente por nossos próprios esforços. A graça de Deus, o Espírito Santo que em nós habita e a intercessão sacerdotal de Cristo operam em nossa vida, capacitando-nos a obedecer a Deus pela fé, do começo ao fim. Se deixarmos de ser receptivos à graça de Deus e à direção do Espírito Santo, nossa fé sucumbirá. Abraão foi justificado pelas obras. Está lá no versículo 21. As obras pelas quais Abraão foi justificado não eram obras da lei, mas da fé e do amor. Sua disposição de sacrificar Isaque foi uma expressão da sua fé em Deus e da sua dedicação a Ele. Tiago usa o exemplo de Abraão para refutar a crença de que pode haver fé sem dedicação e amor a Deus.
O apóstolo Paulo usa o exemplo da fé de Abraão para anular o conceito errôneo de que a salvação depende do mérito das nossas próprias obras e não da graça de Deus. A fé cooperou com as suas obras. Sim, está lá no versículo 22. Tiago não está dizendo que a fé e as obras nos salvam. Isso seria separar a fé das obras. Tiago argumenta, pelo contrário, sobre a fé em ação. Isto é, a fé, as obras nunca poderão estar separadas, uma vez que as obras procedem naturalmente da fé. O homem é justificado pelas obras. No versículo 24 e último do capítulo 2, o termo grego ergon, aqui traduzido por obras, é empregado por Tiago, com um sentido diferente daquele que Paulo usou em Romanos 3, versículo 28. Primeiro, para Tiago, obras se refere às nossas obrigações para com Deus e ao homem, as quais são ordenadas nas Escrituras e provêm de uma fé sincera, de um coração puro, da graça de Deus e do desejo de agradar a Cristo. Segundo, para Paulo, obras se refere ao desejo humano para obter mérito e salvação pela obediência à lei mediante nosso próprio esforço e não através do arrependimento e da fé em Cristo. Terceiro, note que tanto Paulo como Tiago declaram enfaticamente que a verdadeira fé salvífica produzirá infalivelmente obras de amor. E agora chegamos ao final na leitura de Tiago, capítulo 3. Em Tiago, capítulo 3, diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloreis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz
para os que exercitam a paz. Amém. E graças a Deus. Mestres, está lá no versículo 1. Aqui são incluídos os pastores, dirigentes de igreja, missionários, pregadores da palavra ou qualquer pessoa que ensina a congregação. O professor precisa compreender que ninguém na igreja tem uma responsabilidade maior do que aqueles que ensinam as sagradas escrituras. No juízo, os mestres cristãos serão julgados com maior rigor e mais exigência do que os demais crentes. A língua também é um fogo. Está lá no versículo 6, Tiago enfatiza nossa inclinação ao pecado através da fala. Os pecados da fala incluem palavras ásperas e maldosas, mentira, exagero, doutrinas falsas, calúnia, fuxico, jactância, etc. O crente maduro mantém sua língua sob controle mediante a ajuda do Espírito Santo, que leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Por causa dessa tendência de pecar com a língua, Tiago exorta a todo ser humano a ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E por fim, amarga inveja, descrita no versículo 14. Amarga inveja é o vício que impele a pessoa de cuidar somente dos seus próprios interesses. A inveja ou a ambição egoísta na igreja é, primeiro, terrena, isto é, polui aquilo que é santo e que é do Espírito. Segundo, animal, isto é, não espiritual, carnal, sem o Espírito Santo. E por fim, terceiro, diabólica, isto é, inspirada por demônios. Meu irmão, minha irmã, neste primeiro dia aprendemos, conhecemos a verdade revelada no livro de Mateus, capítulo 1 e 2, e no livro de Tiago, capítulo 1 a 3. É importante que você faça as anotações para a sua vida. Sim, anote o que toca o seu coração, aquilo que lhe remeteu a ver o seu erro, pois este é um momento para recomeçar. Nós devemos ouvir tudo que a palavra diz respeito à postura, a entendimento, compreensão da palavra, a compreender os planos de Deus. Sem isso, não seremos capazes de recomeçar uma nova vida em Cristo Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Oremos. Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Senhor, hoje eu declaro as maravilhas do seu nome. Tu és meu Salvador. Agradeço por seu sacrifício na cruz. Meu Senhor e Rei, eu te respeito e amo te obedecer. Meu amigo, o Senhor me fez seu herdeiro. Eu sou o filho ou filha de Deus. Minha justiça, eu permaneço firme com Deus por causa de seu sangue. Meu provedor, tu és minha provisão e minha suficiência. Aquele que sara meu espírito, alma e corpo. Hoje minha mente e emoções irão servir aos seus propósitos. Meu pastor, conselheiro e paz. Minha vitória, tu és aquele que me protege. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai, nesta oportunidade para recomeçar. 60 dias para recomeçar, e eu estou aqui, firme com o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém. E graças a Deus.